Hoje é segunda-feira, dia 3 de junho do ano do Senhor de 2024. Estamos na 9ª semana do tempo comum. E o texto que nos é oferecido nesse dia é de Marcos 12, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram no empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então, o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então, o dono mandou ainda mais outro e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando outros. Restava-lhe ainda alguém, seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até os agricultores, pensando, eles respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros, esse é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Então, agarraram o filho, o mataram e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Por acaso não lestes na Escritura? A pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante. Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos? Então, os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém, ficaram com medo da multidão e, por isso, deixaram Jesus e foram-se embora. Em continuidade com o episódio da controvérsia que comentamos anteriormente, mais especificamente no último sábado, Jesus conta ao chefe dos sacerdotes, aos escribas e aos anciãos uma parábola que nós conhecemos como sendo a parábola dos vinhateiros homicidas. A imagem de fundo desta parábola que Jesus conta a uma delegação de pessoas eminentes da fé judaica é Isaías, capítulo 5, versículos 1 a 7, que eu lhes convido a ler para ter como pano de fundo Isaías, capítulo 5, versículos 1 a 7. Esta parábola dos vinhateiros homicidas, com modificações importantes, é da tríplice tradição, isto é, nós a encontramos, além do Evangelho de Marcos, também no Evangelho de Mateus e de Lucas. O cerco sobre Jesus vai se fechando cada vez mais. A sua paixão e morte se aproximam. Jesus agora parte para o ataque. Os destinatários da parábola em questão são os chefes do povo, os escribas e os anciãos. O texto é a história da rejeição do dom de Deus desde tempos remotos até Jesus, inclusive que será morto fora dos muros de Jerusalém. Jesus mesmo na parábola diz o seguinte:
Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos os meus servos, os profetas. Cada dia os enviei incansavelmente, mas não me escutaram, nem prestaram ouvidos, mas endureceram a sua cerviz e foram piores que seus pais. Notem que esse versículo nos faz remeter que uma das grandes questões é a incapacidade de escutar, de abrir os ouvidos. Vou repetir o que eu disse e tenho repetido várias vezes. Sem escuta não há fé. Sem escuta não há fé. Para a tradição bíblica, o povo, simbolizado pela vinha, é a herança de Deus. A parábola contada por Jesus permite-nos concluir, Permite-nos concluir que uma das causas da morte de Jesus, ou se quiserem, duas das causas da morte de Jesus foram a cobiça e a inveja. Essa é a conclusão que nós podemos tirar da parábola. Os chefes do povo, de meros administradores, quiseram para si tudo o que era de Deus. Quiseram se apossar do que não lhes pertencia. A cobiça é o desejo de ter tudo, absolutamente tudo. Esse vício, que é a cobiça, elimina quem quer que seja, até o verdadeiro herdeiro, como nos diz a parábola. A cobiça traz em si mesma um dinamismo de morte. Este é o herdeiro. Nós vimos na parábola, no versículo 7º, este é o herdeiro, matemo-lo e a herança será nossa. Que Deus nos livre da cobiça e da inveja. Cobiça e inveja que tiram a vida do outro. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.